Olá a todos vocês aí do Instagram. Olá as pessoas que estão nos seguindo aqui também no Facebook. Boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos, onde quer que vocês estejam. Mais uma vez, mais uma sexta-feira, Raízes de Fátima aqui com vocês, para partilhar, enfim, algumas reflexões, algumas histórias sobre Fátima. E, na verdade, para quem não conhece o projeto, Raízes de Fátima iniciamos o nosso projeto Raízes de Fátima de forma presencial, com experiências em Fátima, realmente, onde nós recebemos os nossos peregrinos. Agora, em Fátima, peregrinações a pé de vários pontos do país até Fátima, e também nós temos presencialmente uma conferência muito especial em Lisboa, referente ao mês, praticamente aos dias que a Santa Jacinta, pastorinha de Fátima, passou em Lisboa, onde ela veio falecer. Essa é uma parte da história que normalmente fica por contar e que nós temos muita satisfação em poder levar até você. Agora, na realidade, como nós estamos em uma época ímpar, não é, da nossa humanidade, nós não podemos receber os nossos peregrinos, então começamos a fazer esse trabalho online. Nós temos o nosso e-book sobre a história das aparições da Nossa Senhora de Fátima. Quem não tem, entra aqui no Facebook ou no nosso site, raizesdefatima.pt, e obtenha o seu e-book, que está mesmo muito especial. Nós também temos essas lives todas as sextas-feiras e webinars aos dias 13 até o dia 13 de outubro, a explicar, digamos assim, com mais detalhes, as aparições da Nossa Senhora de Fátima, ah, dos dias 13. Ou seja, agora, dia 13 de agosto, nós vamos falar sobre essa aparição de 13 de agosto, em que os pastorinhos estiveram presos. Pois é uma aparição, diferente também, e nós vamos ter muita satisfação em partilhar nesse webinar para todos e exclusivamente para quem tem o nosso e-book, vai receber, o link para esse webinar, ok? Bom, hoje eu fiquei aqui numa situação complicada, gente, porque eu tenho um tema para cada uma das minhas lives, ou seja, eu tenho 4 temas por mês. Entretanto, hoje é dia 31 e é a quinta semana do mês. Portanto, eu tive que inventar aqui sobre o que eu ia falar, e tem tantos assuntos que eu quero falar com vocês, mas hoje eu resolvi fazer aqui uma inovação, é algo que eu ainda não tinha feito, algo diferente. Hoje eu convido vocês para fazer uma reflexão sobre o Pai Nosso. Olá, Sueli! Olá, Adriana, minha amiga do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui em direto no Insta e no Facebook. Bom, hoje eu resolvi falar para vocês um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. É uma oração que, enfim, todos nós conhecemos de alguma forma, todos nós rezamos, e muitas vezes eu me pergunto até que ponto nós refletimos sobre tudo aquilo que essa oração diz sobre as palavras que nós proferimos quando rezamos o Pai Nosso. Essa é uma oração muito especial para mim. E essa live eu vou me basear, digamos assim, num livro que eu comprei agora essa semana. Eu estive em Fátima agora uns dias e comprei um livro do Papa Francisco, ah, exclusivamente sobre o Pai Nosso. É um livro muito pequeno, é este livro aqui, Catequese sobre o Pai Nosso. E resolvi partilhar com vocês, uma vez que hoje é a quinta semana do mês, eu não tinha um tema preparado, digamos assim, não é? Não há um tema específico, eu não pensei nessa quinta semana de eventuais meses. Então, vamos falar hoje um pouquinho. Eu convido vocês a fazer uma reflexão muito breve, claro está, porque o nosso tempo aqui é reduzido também, mas sobre o Pai Nosso. Ah, o Pai Nosso, como vocês sabem, é uma oração que foi ensinada por Jesus e que está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Ah, enfim, eh, o Papa Francisco nos traz aqui diversas reflexões e ele diz que quando falamos, quando oramos o Pai Nosso, é muito importante que nós tenhamos alguma consciência sobre aquilo que estamos falando, para não ser apenas um papagaio ali a repetir as palavras sem ter uma consciência, ou alguma consciência, não é? Daquilo que estamos a falar. E segundo o Papa Francisco, o Pai Nosso está dividido em 7 partes. 3 partes sobre vós.
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. 4 partes destinadas ao nós. É o pão nosso, o perdão dos nossos pecados, a ajuda na tentação e a libertação do mal. Ou seja, ah, o Pai Nosso estaria dividido, segundo o Papa Francisco, em 7 partes. 3 partes nós podemos dizer que falamos do aspecto divinal, do aspecto divino, no aspecto vertical, digamos assim, é o teu nome, o teu reino e a tua verdade. Enquanto numa segunda parte, ou seja, as 4 últimas partes, não é, no caso, nós falamos sobre nós, sobre as nossas necessidades enquanto seres humanos, sobre o pão nosso, o perdão dos nossos pecados, a ajuda na tentação, não é? E a proteção nossa. Mas antes de pedir algo para nós, é necessário reconhecer a Deus. Primeiro nós falamos sobre o vós, para depois então pedir que as nossas necessidades sejam atendidas. E este nós que Jesus nos ensinou é um nós que segue em toda a teoria cristã, digamos assim. Nós pedimos para nós, não é? Pedimos para o todo, pedimos para os outros também. Gente, a luz aqui em casa está a falhar. Quase que eu estou aqui numa discoteca. Espero que, enfim, que vocês me vejam bem. Ahm, esse nós do Pai Nosso faz com que a gente se sinta também responsável pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. E há uma palavra que nunca é dita no Pai Nosso, que é o eu. Nós nunca proferimos o eu no Pai Nosso, porque na oração cristã ninguém pede para si mesmo, nós pedimos por todos. No diálogo com Deus não há espaço para o individualismo. E agora eu quero ler deste livro que eu já comentei com vocês, uma pequena história que o Papa Francisco nos conta e que eu achei bastante interessante. Vocês me desculpem, eu gosto sempre de ler, porque eu acho que nada melhor do que ser contado na primeira pessoa, não é? E o Papa Francisco nos diz o seguinte: uma vez o capelão de uma cadeia fez-me uma pergunta. Diga-me, padre, qual é o contrário de eu? O Papa Francisco nos diz: eu, ingênuo, respondi tu. E o capelão então disse: este é o início da guerra. A palavra oposta a eu é nós, onde existe a paz e todos juntos. Diz o Papa Francisco que foi um belo ensinamento que ele recebeu desse capelão. E aqui, nesse livro, ele nos ensina muito isso. É um livro que eu também recomendo. É um livro especial, muito pequenino, olha como vocês podem ver, pequenininho, né? E muito, muito, muito bonito. Bom, vamos dar início, então. O que eu pensei em fazer é em separar as frases do Pai Nosso para que a gente possa fazer uma reflexão muito, muito breve, tá ok? Primeira coisa que nós dizemos nessa oração, Pai Nosso. Nós, é a primeira coisa que nós dizemos, é entrar no mistério da paternidade de Deus. Compreender que o amor de Deus é constante, é único e fiel. Quando nós dizemos Pai Nosso, nós já nos colocamos na posição de filhos, nós acreditamos em Jesus e nos consideramos Pai. Consideramos que Deus é nosso Pai, da mesma forma que Jesus nos considerou todos como irmãos e nós somos adotados, digamos assim, dessa forma por um Deus que é Pai, por um Deus que cuida. Pai nosso que estais nos céus. Que estais nos céus não enquanto afastamento, mas que estais no céu enquanto uma outra dimensão, enquanto uma dimensão de amor infinita, um amor incansável. Inclusive, o Papa Francisco diz que basta falar, Pai nosso que estais no céu, que esse amor vem até nós. Nós somos filhos amados de Deus. Então, só aí, Pai nosso que estais nos céus,
quanto significado vocês podem buscar nesse livro e num outro também, ainda mais completo, onde o Papa Francisco fala sobre essa oração. Santificado seja o vosso nome. Vem do desejo que todos reconheçam e admirem a Deus. Ao mesmo tempo, é uma súplica para que seu nome seja santificado em nós, na nossa família, na nossa comunidade, no mundo inteiro. E, na verdade, o santificado seja o vosso nome nos impute alguma responsabilidade também, porque a santidade de Deus vai se refletir nas nossas ações. Se nós queremos que o seu nome seja santificado, nós também queremos santificar com as nossas ações o nome de Deus. Se eu acredito em Deus, o Francisco fala bem isso nesse livro. Se eu acredito em Deus e faço coisas negativas, não combina, não faz sentido, não é? Bom, venha a nós o vosso reino. É um apelo a reconhecer a nossa necessidade de Deus. Pedimos que Deus esteja entre nós. Nós queremos semear essas palavras no meio dos nossos pecados e no meio dos nossos fracassos. Que venha a nós o vosso reino. Apesar de eu ser pecadora, eu, eu clamo para que o seu reino venha até nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma frase cheia de uma confiança plena em Deus. Quando nós pedimos que seja feita a sua vontade. E, na verdade, muitos de nós falamos e oramos o Pai Nosso, e é preciso realmente prestar atenção ao que a gente fala. Cada palavra é repleta de significado, e um significado que pode ficar cada vez maior, cada vez mais pleno, quanto mais nós refletimos e mergulhamos nessa oração tão especial. O que mais que eu queria falar para vocês? Ah, seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino, nós abandonamos-nos em Deus, inclusive nos momentos mais difíceis. E atenção à interpretação aqui de seja feita a vossa vontade. Deus nos quer livre, o seja feita a vossa vontade não vem no sentido de nos sentirmos escravos e nos abaixarmos a cabeça e seja feita a sua vontade. Não, o amor de Deus, ele liberta, ele nos faz sermos livres. E seja feita a sua vontade é exatamente nesse sentido, no sentido de compreender que há um Pai nosso que sabe o que é bom para nós e nós entendemos que o melhor que pode acontecer é que a vontade dele seja feita. Eu ainda escrevi aqui que enquanto filhos nós estamos certos e convictos do amor do Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora aqui começa a segunda parte da oração do Pai Nosso, segundo o Papa Francisco. A primeira está dividida em 3 partes e fala do divino, não é? Dessa relação vertical. E agora falamos das nossas necessidades, não é? Agora vem a segunda parte da oração, quando nós falamos das nossas necessidades. Então, nós pedimos aqui o necessário para viver, porque nós não somos criaturas autossuficientes, nós precisamos realmente de nos alimentar. E isso é transversal a todos nós, sejamos sábios ou ignorantes, milionários ou pobres. Isso é algo transversal a todos nós precisamos do pão nosso de cada dia. E o pão nosso, porque na minha fome eu sinto a fome da multidão. E aqui mais uma vez nós pedimos o pão nosso e não o meu pão, não é? Se eu pedir só para mim, essa deixa de ser uma oração cristã. O amor de Deus, ele não compreende o egoísmo. Agora, ainda queria fazer aqui uma parte que o Papa Francisco não fala, mas que eu já tenho pensado muito, até com outros livros que eu li sobre o Pai Nosso. Que, quando ele diz Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, é redundante, mas ao mesmo tempo
é uma forma de realmente nos fazer enxergar que a nossa vida está no presente. Não se preocupe. Peça o pão nosso de cada dia para que ele nos seja dado hoje. É viver no presente, viver agora confiando de que todo dia não haverá, não faltará esse pão nosso. Claro está que esse pão nosso, ele é também interpretado enquanto Eucaristia aqui, claro, claramente, sem dúvida. Perdoai as nossas ofensas. Depois de pedir o alimento para o nosso corpo, nós pedimos então perdão. E aqui é necessário que a gente reconheça os nossos limites e que reconheçamos a nossa, essa é uma palavra que eu uso muito, pequenez, o nosso tamanho. Ah, o Papa Francisco diz, inclusive, nesse livro, que se você quiser se enganar, diga para si mesmo, então, que você não pecou. Que é preciso que cada um de nós reconheça em si, realmente, as nossas fragilidades e as nossas dificuldades e com sinceridade, pedir perdão a Deus por tudo isso. Aliás, o Papa Francisco, eu ia esquecer de dizer isso. Ele diz aqui no livro dele que basta nos colocar diante de um crucifixo para entender claramente a desproporção que Deus amou-nos sempre primeiro. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui a oração muda de direção. Encontramos aqui a conexão de Deus com o amor ao próximo. Eu peço perdão, mas eu também aqui me comprometo a perdoar quem tem me ofendido. Amor chama amor e perdão chama perdão. E fica muito claro aqui que nós seremos perdoados na medida em que somos capazes de perdoar. Nós nos comprometemos com esse perdão. Perdoar, né? As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantos de nós, ou quantas vezes nós não fizemos essa oração e, não, eu perdoo quem tem me ofendido, mas, puxa, aquilo que aquela pessoa me fez, aquilo está muito difícil de perdoar, aquilo não entra aqui nessa oração. Gente, as palavras que nós proferimos, elas têm significado, elas são a expressão daquilo que nós somos, e essa é uma oração tão forte, tão plena. Nós nos comprometemos quando dizemos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mais do que ser um papagaio, como diz o Papa Francisco, vamos realmente refletir e sentir cada vez que fazemos essa oração que ela é tão poderosa. E aqui, Jesus, nesta oração, substitui a lei de o que você me faz, eu faço a você, pela lei do amor. E eu vou ler mais um pouquinho aqui, mais uma passagem, aqui da página 52, que o Papa Francisco escreveu sobre isso. Jesus insere a força do perdão nas relações humanas. Na vida, nem tudo se resolve com justiça. Não. Sobretudo onde se deve pôr um limite ao mal, alguém tem que amar além do devido para recomeçar uma história de graça. O mal conhece as suas vinganças, e se ele não for interrompido, corre o risco de alastrar, sufocando o mundo inteiro. Tão bonito, né? Vou reler aqui uma frase. Alguém tem que amar além do devido para recomeçar uma história de graça. Pois é. Nós, quando rezamos uma oração dessas, enquanto crentes em Deus, enquanto cristãos, muitas vezes é nos pedido a fazer isso, não é? A fazer o bem além das nossas forças, muitas vezes perdoar além daquilo que nós conseguimos, mas só assim que é feito muitas vezes um caminho de graça.
Não nos deixais cair em tentação. Deus está sempre do nosso lado e combate sempre por nós, ao nosso lado, mesmo quando o mal se insinua. Mas Ele não nos quer escravos e Ele nos dá a liberdade de escolha. E mais um pequeno trecho aqui. Eu sei que às vezes eu leio muito, mas nada melhor do que dizer em primeira pessoa, porque eu já falei muitas vezes para vocês que eu venho estudando tudo isso, mas não são palavras minhas, eu apenas estou aqui enquanto um instrumento, da mensagem de Fátima e hoje me inovando aqui, falando um pouco sobre o Pai Nosso. Palavras do Papa Francisco. Deus não nos deixou sozinhos, mas em Jesus manifesta-se como o Deus conosco, até as últimas consequências. Está conosco quando nos dá a vida, está conosco durante a vida, está conosco na alegria, está conosco nas provações, está conosco na tristeza, está conosco nas derrotas, quando pecamos, mas está sempre conosco, porque é Pai e não nos pode abandonar. Essa é uma reflexão realmente capaz de mudar uma vida, gente. Mas livrai-nos do mal. Essa é a última súplica do Pai Nosso, que nos dá a certeza de que quem ora não é cego, compreende a existência do mal e reconhece que o caminho é repleto de dificuldades. Mas nós temos Jesus como exemplo, que nunca cedeu ao mal. Nós temos esse exemplo para nos agarrar, esse exemplo para seguir, e uma oração tão poderosa quanto essa. E para finalizar, aqui a nossa live de hoje, mais um pequeno texto do Papa Francisco, porque hoje eu resolvi realmente aqui passar para vocês um breve resumo desse livro, em que ele fala apenas sobre o Pai Nosso de uma forma tão simples e tão bonita. O que ele nos diz? Assim, a oração de Jesus deixa-nos a mais preciosa das heranças, a presença do Filho de Deus que nos libertou do mal, lutando para o converter. Na hora do combate final, ordena a Pedro que meta a espada na bainha. Garante o paraíso ao ladrão arrependido, a todos os homens que estavam à sua volta, inconscientes da tragédia que estava a consumar-se. Oferece uma palavra de paz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Do perdão de Jesus sobre a cruz nasce a paz. A verdadeira paz vem da cruz. É dom do ressuscitado, um dom que Jesus nos dá. Pensai que a primeira saudação de Jesus ressuscitado é: a paz esteja convosco. Paz nas nossas almas, paz nos vossos corações, nas vossas vidas. O Senhor dá-nos a paz, dá-nos o perdão, mas nós devemos pedir: livrai-nos do mal, para não cairmos no mal. Esta é a nossa esperança, a força que nos dá Jesus ressuscitado, que está aqui, no meio de nós. Jesus está aqui com aquela força que ele nos dá para seguirmos em frente e promete livrar-nos do mal. Papa Francisco, dia 15 de maio de 2019. E assim por hoje, eu vou terminando, mais uma vez vou mostrar o livro de hoje, o livro aonde eu me baseei para fazer essa live, falando simplesmente sobre o Pai Nosso, no momento em que é tão necessário que todos nós nos reunamos numa corrente de amor, de oração, e essa é a oração que Jesus nos deixa, repleta de significado, com uma força imensa, e ela nunca se esgota, por mais que nós sejamos capazes de refletir,
de pensar, de mergulhar nessa mensagem, nessas palavras, ela nunca se esgota. Essas palavras ganham cada vez mais significados, cada vez mais plenitude. E isso tudo é muito bonito. Eu vinha convidar vocês hoje para fazer essa breve reflexão. O que nós fizemos aqui sempre é muito rápido, é muito curto, mas é só uma dica. Quem quiser comprar, Papa Francisco, Catequese sobre o Pai Nosso. É muito interessante e eu acredito que é muito necessário que a gente ore nesse momento tão difícil, que a gente se conecte com esse amor infinito de Deus através também dessas palavras que Jesus nos deixou. Eu quero agradecer a todos vocês, ah, por esse carinho, por estarem aqui me acompanhando. Eu estou vendo tantas pessoas aqui no Instagram, a Adri, a Gabi, o Thiago, aqui no Facebook, a Gabriela também, o Lucas. Nossa, muito obrigada a todos vocês que vêm acompanhando o nosso trabalho. Mandem as críticas, sugestões, porque realmente o nosso objetivo é estar mais próximo de vocês e levar conteúdo que possa ser do interesse de vocês, que possa, de alguma forma, ajudar no nosso dia a dia. Não é ajudar nas nossas dificuldades do dia a dia. Muito, muito obrigado. E para finalizar, vou ler uma coisa muito pequena que está aqui na contracapa. Papa Francisco nos diz: Deus procura-te, mesmo que tu não o procures. Deus ama-te, ainda que tu o tenhas esquecido. Papa Francisco. Raízes de Fátima. Peregrinar com a alma na sua casa.